Uma florestinha não, mas é o nosso espaço de horta. E nós vamos começar o manejo desse espaço para fazer o período de horta de 2025. Então nesse vídeo eu vou comentar um pouco de como é que tá, como é que foi até aqui nesse período de verão. No meio desse espaço aqui a gente tem uma experiência muito bacana, que é os nossos canteiros permanentes que a gente fez com troncos. Quem assistiu o vídeo passado sabe do que a gente tá falando, e a gente vai mostrar o resultado disso para vocês hoje, hein? Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Olha lá, turma, eu tava analisando agora a pitaia que cresceu aqui num tronco podre. Isso aqui era um pé de flamboyant, muitos anos atrás, já tá apodrecendo esse tronco faz um tempo. Mas teve um momento que a gente podou uma pitaia que a gente tá cultivando no outro lado ali, só encostou um pedaço dela aqui, ó. E com o tempo, passou um tempo, não deu nada, não crescia direito, mas olha só, agora abriu um dossel maior. Esses dias a gente fez uma poda, pegou mais luz, ela tá lá em cima e tá com 1, 2, 3, 4, 5. Talvez vai ter uns 6, 7 frutos que a gente vai conseguir colher. E aí, turma, tudo chique-lique com vocês? Hoje vamos para mais um vídeo. Falar da nossa horta, já tá começando a chegar um clima frio. Já deu 14 graus de mínima semanas atrás. Então, quem sabe a temperatura já vai dando uma baixada, né? A gente já vai começar a conseguir inserir mais mudas na nossa horta. A gente sempre fala aqui que no verão a gente abandona porque é extremamente desanimador fazer horta por conta do calor excessivo, né? E sendo que muitas das hortaliças que se usa convencionalmente, elas são originárias de climas mais frios. Pelo menos muita coisa, né, que a gente está acostumado tem essa, ela não suporta esses calores que vão acima dos 30 graus, por exemplo, né? E aqui tá batendo acima dos 30 assim muito fácil, né? E épocas chegando ali a 38, 39, 40 e épocas que já chegou a 41 graus. E aqui tá então o nosso espacinho da horta. Cadê a horta, né, gente? Tá um matagal. Ai, ai. Nós temos bastante árvores no meio da nossa horta que a gente está utilizando como planta de serviço. Pelo menos assim que chama quando a gente trabalha na lógica da agrofloresta. Por exemplo, esse aqui é um fumo bravo. Estamos utilizando ele para podar e depois jogar cobertura no solo. Ele é uma planta que nasce espontaneamente. Na verdade, todas essas que vocês estão vendo mais altas nasceram espontaneamente. A gente não plantou nenhuma árvore aqui, exceto um mamão, mas o resto nasceu tudo espontaneamente. Essa aqui também. E a gente só vai apenas conduzindo elas para que a gente inclua elas no processo de cultivo. Aqui, ó, as babosas da Ana. Tá precisando poda, gente. E a poda vai ser o nosso primeira tarefa aí do plano para a horta 2025. Então temos que pegar e desgalhar essas árvores. Nessa poda agora, como as árvores estão mais altas, a gente vai estar utilizando motosserra, podador. E aí, no meio do cultivo do inverno, como o dia também é mais curto no inverno, a gente não pode ter filtro de luz para as hortaliças, né? Ao menos não alto assim, né, com árvores. A gente pode criar consórcio entre as hortaliças para que uma beneficie a outra, mas árvores dessa forma assim costuma a deixar uma deficiência de luz
no cultivo, aí elas podem começar a ficar estioladas e não ter o máximo de desenvolvimento e produtividade. Aqui a nossa queridinha erva baleeira que eu tava tomando esses dias ainda tô tomando, né, para dor nas costas, está me ajudando. E aqui tem o fumo bravo que eu falei. Aqui dá pra ver, ó, o estilo de poda que a gente tá fazendo, ó, esse tronco, ele ia aqui, terminava ali. Daí você vê que os galhos que tem são tudo brotações que vieram secundariamente após a gente já ter feito uma poda lá da parte da ponteira, né? Aqui também, ó. Depois a gente tira esses dois galhos aqui. Esse que tá mais alto dá pra deixar dar uma crescidinha, mas possivelmente a gente vai fazer poda bem nessa parte aqui, ó. Nesse perfilhamento aqui, que ele fica na altura da cabeça, um lugar bom de alcançar com o facão. Se ele rebrotar, depois a gente vai, sem deixar crescer muito os brotos, vai podando e com o facão mesmo, sem precisar toda uma estrutura de maquinaria de poda, né? Para que a gente faça isso de uma maneira mais simples e não haja tanta incidência de sombra no período de horta. Aqui a gente tem uma árvore alta, essa aqui é o louro. Essa aqui, ela é interessante porque no verão ele forma copa. Aí, como é uma espécie caducifólia que fala, inverno ele derruba as folhas e aí a gente faz a horta aqui embaixo. Para não deixar ele crescer, para não deixar ele ficar muito grande, nós acabamos sempre podando ele, mesmo que ele caia as folhas, né, derruba os galhos, o material lenhoso vira cobertura de solo. Aqui também grande uva. E do ladinho tem pé de acerola. Aqui tá a reserva de capim-mombaça que a gente carregou esses dias. Eu não conseguimos trazer ainda todo o capim-mombaça aqui para a horta. Tem um monte lá na roça ainda esperando. Para quem acompanhou o episódio, né, que a gente testou aquela máquina, cortou. E eu tive aquele probleminha de coluna, passei uns dias de molho e aí algumas tarefas menos importantes eu fui deixando de lado, né? Mas agora choveu, tá crescendo o capim, eu tenho que, assim que der uma secada no solo, pegar o trator e carregar mais para não... Até que ele ficou amontoado lá, né? Vai matar o próprio capim, evitar que ele cresça e produza mais cobertura. Ó, lá as grandes uvas, do lado do mombaça, aqui tem uma guajuvira. A gente também faz uma poda mais alta nela, porque o louro e a guajuvira, a gente pode aproveitar madeira. Isso aqui tem uma madeira bonita, uma madeira branca e com umas linhas assim que quando tem uma tora grossa, né, fica a coisa mais linda para fazer algum móvel, alguma coisa assim. A grande uva é a queridinha dos passarinhos, eles adoram vir comer essas frutinhas aqui. Sempre tem passarinho rodando e ela se propaga muito fácil por causa deles. Aqui ó, tem uma parte que a gente já fez uma cobertura de capim-mombaça, de bagaço de cana. Gente, essa área ia tá, ó, verde desse jeito assim, ó. Aí por conta do acúmulo de matéria orgânica que a gente fez aqui, então jogou matéria orgânica para fechar o solo e não deixar nascer. Aqui a gente tinha problema com grama louca, uma grama de folha fina que cresce pra caramba. Tinha problema com trapoeraba e olha só, agora tá bem limpo. Tem apenas pé de milho. Ó, lá tem pé de... Lá nasceu um perdido de quiabo. Aqui acabou não tendo muita coisa plantada, né? Que tava muito grosso a cobertura. A gente acabou deixando sem plantar. Mas aqui do lado, essa florestinha aqui é de quiabo. Vocês estão vendo uma mamona aqui, né? Mas essas folhas aqui, ó, quiabo tá lindo, lindo, florescendo. Tem mesclado com mamão aí no meio também. E aí essa parte que tá sem nada plantado agora, eu acho que vai ser o espaço onde a gente vai conseguir dar um start na horta. Acho que vai ser aqui onde a gente vai começar, iniciar ela, porque na parte de cima, onde a gente geralmente faz a horta, né, que é o espaço que já fica mais próximo da casa, aqui tá com o milho, e o milho ele vai fazer uma sombrinha da boa, né? A falta de chuva, esse clima inadequado não deixou o milho crescer e já se desenvolver de uma vez, né? Aí veio meio tardio. Então, como tem bastante pé de milho, a gente vai estar incluindo as espécies de horta
aonde elas suportam esse filtrinho de luz que o milho faz, né? E olha só que beleza. Tomate plantamos, gente, já faz 2 meses já. E ele se for pensar na agrofloresta, milho é uma planta emergente. Esse aqui é uma planta que eu entendo como extrato alto. Então você tem uns pés de milho em torno do seu cultivo de tomate, pode tornar um bom consórcio, porque o milho ele precisa luz plena, né? Tanto que aqui, ó, a gente tem essas árvores, o milho ele cresceu um pouquinho estiolado. O ideal seria já ter feito essa poda antes do milho. Mas o tomate, aqui na verdade tem muito pé de milho, se fosse pensar uma carreira de tomate, né? Mas se fosse ter os dois, teria um pouquinho menos de pé de milho e plantado, né, no espaçamento de cultivo normal do tomate no meio ali. E podia até usar um pouco de apoio, o milho, né? Tá brincando com os consórcios. Aqui nós fizemos aqueles canteiros permanentes com troncos. Para quem acompanha há mais tempo, lembra, gente, nós trazendo, olha esses troncos aqui, tem vídeo gravado aí no canal da gente trazendo isso, tronco inteiro. Eles estavam, alguns deles até verdes, né? E passados anos, olha só o resultado que a gente já tem de vida habitando este material. Ele é alimento para o solo. E olha só a bagunça, a bagunça de cobertura de solo que a gente tem aqui, gente. E com bastante madeira se decompondo. Isso é bom demais, é bom demais, demais a conta mesmo. Olha, isso aqui liberando. Isso aqui abriga muito micro-organismo, macrofauna do solo. Nossa, aqui é muito legal, gente. O cheiro da terra quando tá com essa carga de matéria orgânica é também muito bom. E olha só o solo preto que vai criando, né? Porque daí, ó, isso vai derretendo, vai se degradando, e aqui em cima a gente vai tendo um acúmulo de material que vai gerando solo preto. E para quem não lembra, gente, nós tínhamos um solo, uma cobertura de solo aqui extremamente vermelha. Olha aqui. Olha só, gente, que solo, hein? Que solo. Olha só. Então aqui, ó, a gente tem um tronco. Olha, soltando a casca. E aqui a gente tem outro tronco. Para quem não lembra, os canteiros permanentes, a gente fazia linha de troncos e deixava, ó, aqui tem 20 centímetros entre os troncos, que é onde a gente faz o cultivo, e normalmente cobre o solo com material mais fino. E olha aqui, vamos tirar esse tronquinho aqui. Olha só, se desmanchando, gente. Isso aqui é uma riqueza. Vamos lá ver o que tem debaixo. Eita, olha lá quem tá. É sinal que a gente tem uma cadeia de fauna, de vida no solo mais complexa. Porque para esse serzinho viver aqui, tem que haver mais condições, né? Tem que haver alimento, formas de vida que sejam capazes de com que essa aranha consiga crescer, se desenvolver, se procriar, né? Então é todo um processo. Gente, eu era para ter comentado no vídeo isso e esqueci. Muita gente pergunta sobre a questão dos cupins, se dá cupins fazer esse canteiro permanente com troncos, e nós não tivemos esse problema, não aconteceu nenhum momento de encontrar cupim, e a gente acredita que isso se justifica porque o cupim normalmente ele gosta de madeira seca. Seria em condições que a madeira fica muito na superfície do solo e ela não tem umidade para iniciar um processo de decomposição, ou talvez regiões muito secas. Então
Nessas condições pode ser que ocorra, mas na nossa horta a gente irriga, mas também toda essa complexidade de material, né, de camadas de cobertura, os troncos a gente mantém praticamente enterrados, né, eles têm bastante contato com o solo, eles se mantêm muito tempo úmido e nunca aconteceu de dar cupim. E hoje a agricultura de modo geral está percebendo isso, né, gente? Que vida no solo, micro-organismos, insetos trabalhando no solo é uma das coisas mais importantes que a gente tem para nós se mantermos aqui no planeta, né? Para a gente continuar fazendo agricultura. Alguns setores da agricultura já enxergam isso de maneira mais rápida, outros bem mais lenta, né? A gente vê o agronegócio, por exemplo, por conta de ter um sistema que usa produto químico muito instalado, de uma forma muito ampla, uso de maquinário pesado e tudo mais, né? Então tem-se aí uma grande resistência para que seja olhada para esse lado da agricultura, pensando nos processos biológicos e na ciclagem natural de nutrientes. Por exemplo, nessa questão das monoculturas, né, como a soja e tudo mais. Eu lembro no colégio agrícola, eu nem pensava que em agroecologia, em vida mais conectada com a natureza, alimentação saudável, nem passava isso na minha cabeça, né? Mas eu lembro no colégio agrícola, isso há 15 anos atrás, mais ou menos, eu estava estudando já a rotação de culturas, já se falava numa questão de cobertura de solo, né? Só que desde aquela época já se fala nisso, já existem as técnicas, né? Mas só que isso não ganha proporções, não está sendo aplicado de forma de utilizar o recurso, os princípios da natureza para se cultivar, né? Então há uma insistência muito grande em usar adubo químico, em usar os agrotóxicos, usar os maquinários pesados, e acaba que por uma falta de consciência ou de conhecimento, né? Acho que muitos acabam cedendo a isso porque trabalhar biologicamente falando, trabalhar com cobertura, matéria orgânica, isso não tem, às vezes, todos os resultados de forma imediata, né? Você tem resultados imediatos de utilizar, por exemplo, essa cobertura que eu estou mostrando aqui, mas muitos deles vêm ao longo do tempo, porque eles dão condições do solo criar uma estrutura muito boa para as plantas crescerem. E aí, né, como a agricultura de hoje tem que ser tudo imediato, né? Você dá 2 para já sugar quanto você puder de volta. Então, geralmente já vai todo mundo de cabeça no adubo químico, se reduz, né, as áreas de cultivo apenas a uma planta só, que é a monocultura. E dia após dia está se perdendo solos, erosão, compactação, a briga aí dos agricultores com doenças e mais doenças, e daí gasta mais porque surgem novas moléculas de veneno, e aí você pensa onde isso vai parar, né? E não é fácil, gente, é um paradigma a ser vencido, essa agricultura de guerra aí, né, usando máquinas de guerra em produtos químicos de guerra, e ela é muito recente, né? Pensar aí 100 anos que começou todo esse negócio, e parece que hoje é impossível de pensar como plantar de outra forma. Então, mesmo para quem quer, para a gente que está aqui tentando fazer diferente, é um desafio enorme em várias frentes, né? Mas sabemos que é possível porque jorra trilhões e bilhões de reais e de recursos nas vários setores aí do agronegócio, da agricultura que está girando hoje, né? E esses recursos, essa energia está indo ali em favor dessas grandes máquinas do adubo químico, do agrotóxico. Você vê que está crescendo cada vez mais nisso. Eu fico pensando, se a gente colocasse todo esse investimento que está indo para o lado de lá e colocasse para o lado de cá, que é o caminho que usa os princípios da natureza, gente, eu acho que é muito difícil a gente ser tão incompetente, não conseguir criar uma agricultura mais saudável, mais sustentável, mais conectada com a natureza. Eu acho que o ser humano não está aqui no planeta para causar essa destruição que está causando, né? Como se a gente sobreviver, a gente tivesse que minerar até a última pedra que tem nesse planeta, né? Eu acho que assim como outros seres vivos convivem de forma compartilhada no planeta, né, e o planeta vai por anos e anos e anos se mantendo, as espécies se mantendo, eu acho que a gente também tem o nosso espaço, e ainda mais a gente tem inteligência, a gente consegue analisar e
pensar tudo isso, né? Eu acho que é a gente construir uma cultura para isso, né? Não essa cultura do capitalismo aí, que a ideia é minerar até a última pedra. Então tá meio difícil de ver, mas toda essa área aqui, pra lá, aqui já foi canteiro de cebola, de alho. Vocês vão ver melhor nos próximos vídeos conforme a gente for podando e trabalhando, mas já foi feito então esses canteiros de tronco e a gente já está obtendo um resultado como esse aqui de cobertura de solo. Vou levar essa amostrinha aqui para uma outra parte para a gente ver como é que está o solo em outra área. Aliás, vou aproveitar aqui do lado, ó, que aqui a nossa terra, ela é basicamente essa cor aqui, terrão vermelho. Eu vou pôr aqui, ó, pra gente comparar. A gente começou mais ou menos com uma terra assim, gente. Ali nessa parte que tem a horta, setor ali, ele era área de descanso. Lá a gente tem a casinha minimalista, era estrevaria, tirava leite do gado. Aqui eles ficavam pateando, sapateando, né, do lado de um bebedouro que tinha bem no pé, nessa pezinho de caqui. Então foram cerca aí de 20 anos, 25 anos de sapateio do gado, trator andando, compactando. E a gente começou a horta então faz uns 3, 4 anos e iniciamos com essa proposta, né, dos princípios da agrofloresta, que pensa aí nos princípios da natureza, né, acumulando então matéria orgânica. E olha só o que a gente encontra na cobertura, né, isso aqui, e a gente encontrava antes isso aqui. Trazer para a sombra, para ver se às vezes muda a cor da câmera, né, acho que aqui às vezes vai dar para ver melhor. Vocês conseguem ver a diferença, gente? Pensa em estrutura de solo. O que a gente consegue ter com isso aqui, ó? Isso aqui tem muito nutriente. Aqui o solo tá ficando só o que resta do mineral dele, né? Depende a situação que o solo foi submetido de agricultura intensiva, ele vai ficando isso aqui, ó. Aqui na região, né? A formação geológica que a gente tem é isso. Vai virando um solo vermelho. Um solo que, ó, se eu pegar essa terra e apertar, ó, como ela tá úmida, ó, vou amassar ela. Ó o torrão que ela vira. Vou pegar aqui um pouco disso e amassar. Olha só que interessante a presença de matéria orgânica no solo, quanto isso ajuda pra gente evitar aquela compactação, ó. Eu aperto, tá úmido também, ó, tá grudando terra na minha mão. Mas ele é algo que se desmancha muito fácil, né? Então isso aqui é ótimo para porosidade, as plantas navegarem com as suas raízes, micro-organismos. Já isso aqui, ó, eu tô apertando, ó, não quebra. Ó, ele vai quebrar e quando quebra ele não se desmancha, não esfarela. E não fica cheio de bolinhas, de grumos igual isso aqui. Ele fica torrões. Fica torrões com essas... começa a ficar aquele formato de torrões pontiagudos, né? Não um conjunto de bolinhas. Parece que tem na matéria orgânica, né? Quando os micro-organismos estão decompondo, fica um monte de bolinha colenta que vai formando uma estrutura porosa e mais nutritiva, mais saudável do solo. E gente, pra vocês falar, mas você pegou uma terrinha de um lugar ali, às vezes que nem era o solo realmente, né, aquele solo vermelho que eu tô comparando, mas pra vocês verem aqui, ó, essa área do milho, consórcio com feijão, olha que coisa mais linda que tá, né, gente, choveu. Eu fiz um vídeo e falei que tava bem ruim de chuva, e desde aquele vídeo, logo 2, 3 dias depois já choveu cerca de 55 milímetros. Então a gente tá pós essa chuva maravilhosa, por isso vocês estão vendo essa coisa linda, né? O feijão tá fechando a linha, extrato alto, extrato emergente. Estamos aqui com um direcionamento leste-oeste, todo mundo vindo bonito. Mas é uma área que a gente não conseguiu trabalhar tanta cobertura, né? Então, olha aqui. Ó, e é aquele solo que ele faz um tijolo.
né? Porque tem ainda pouca matéria orgânica. Não é um dos piores solos, né? Porque aqui a gente trabalha já, por mais que não conseguiu fazer aquelas linhas de agrofloresta, né? Com plantas de serviço para gerar cobertura, a gente não trabalha com produto químico, já está muitos anos no processo orgânico, então ainda a gente tem, né, uma resposta melhor, tanto que, né, olha só esse milho, né? Esse milho aqui não teve esterco, né? Era um mandiocal que estava uns anos meio largado, a gente arrancou as mandiocas, plantou milho e feijão na safra, que a gente fala, que é no período, no ápice do verão, e agora no final do verão para o começo do outono, fizemos a safrinha e olha só como tá vindo, né? O milho não tá um milho amarelão, tá um resultado legal. Claro que a gente vai ver mais para frente ainda, né? Na hora que for encher grão, né? A gente vai ver tamanho de espiga, pode ser que se um solo desse exposto sem tivesse uma adubação, né? A gente ia alcançar talvez até produções finais maiores, mas eu tô bem satisfeito com o resultado que a gente tem aqui, né? Nós vamos começar no próximo vídeo fazendo a poda. Ah, essa aqui é outra árvore, essa aqui é canafístula. Também estou reservando ela. Lá ó, tem outra, nasceu espontânea. A gente não carpe, não arranca. Que outra guajuvira, olha, a gente deixa esses troncos retos, porque no meio da horta, lá o tronco reto, vamos tirando, vamos ver até que ponto a gente consegue tirar essa madeira. Se não der madeira para fazer aproveitamento na marcenaria, né? Às vezes pode servir de lenha, pode servir também de cobertura de solo, como está aqui, ó, nosso troncão, que é um tronco de eucalipto, né? Tá aí, ó, cheio de galerias, de fungos. Não tem outro caminho, né? A natureza funciona com base nisso. Então, fazer o que a agricultura convencional faz hoje, tira toda a diversidade, deixa uma espécie e deixa o solo rapado, né? Tudo bem que falam hoje plantio direto, mas gente, é uma piada se a gente pensar no o quanto de cobertura a terra precisa para manter a sua fertilidade natural, né? E até tá claro aí, né? As frentes mais avançadas do próprio agronegócio já estão vendo que essa palhinha que resta do plantio direto já não é suficiente para gerar fertilidade. Então vamos nessa, né? Se dispondo. E para quem está fazendo uma roça grande, ou para quem está fazendo um espaço de área rural pequena como a gente, ou para quem está fazendo até num quintal, num apartamento, usar a matéria orgânica que tem disponível. Por exemplo, fazer uma poda de uma árvore no jardim, joga essa matéria organizada, né? Não precisa jogá-la de qualquer jeito que fica aquela coisa feia. Corta os troncos. A gente tem tecnologia para isso, tem motosserra, tem serra, tem coisa elétrica, né? Que ajuda a gente a picar, organizar a matéria orgânica, cobrir o solo no jardim, utiliza as folhas do corte de grama, faz em casa a sua própria compostagem, né? A galera tá jogando fora o resíduo de fruta, pondo o corte de grama em saco de plástico preto na frente da casa, na rua, né? E aí, no final, na outra semana precisa plantar, vai na agropecuária comprar humus com esterco de galinha, que vem também num saco plástico. Gente, se a gente parar, pensar fundo, é uma loucura o que a gente tá fazendo nesse planeta, né? Mas enfim, nascemos no mundo do jeito que tá, nessa cultura, a gente tem que buscar cada um no seu espacinho. Turma, agradeço demais aos apoiadores que sempre fortalecem o nosso trabalho aqui no canal, né? Que fazem com que a gente, além de trabalhar,
o sítio e as outras coisas, a gente consiga tirar esse tempo para gravar e tratar esse assunto com vocês, né? E sem contar que é toda uma injeção de ânimo, né? Porque a gente está conversando toda a comunidade aqui expandindo mundos, né? A gente se dispõe muito mais a fazer essas experiências, a se botar nesse caminho quando a gente está junto com vocês. Nós agradecemos demais. Agradeço também a todo mundo que comenta, compartilha, deixa aí o seu comentário. Se você tem uma experiência em casa, fez algo ou pensa em fazer, que o pessoal sempre está interagindo. E sempre avante expandindo mundos!